Senhoras e senhores, eis a crítica de... Olá pessoal, todos bons? Aqui é o Léo e sejam muito bem-vindos ao canal Canônico. Já peço que adiante o like, se inscreva no canal por gentileza, ou o Galactus vai ter que comer. Finalmente, meus consagrados, temos a versão definitiva da super família da Marvel. Já ouviram aquela história que na terceira vez aqui dá certo? Pois aqui deu, e deu muito certo. Eu fiquei muito feliz com o filme, sabe por quê? Porque eu fui assistir sem expectativa nenhuma mesmo. Então, no meio de tanto filme genérico da Marvel que usa e abusa daquela clássica fórmula da Marvel, né? Eu pensei ali vendo os trailers, o material profissional, promocional, que seria mais um típico filme de super-herói, né? O famoso mais do mesmo, né? Eu lembro que anunciaram o elenco início do ano passado, já começaram a gravar, aí lançou esse ano, já parece, sei lá, na minha percepção que foi um negócio tão corrido, tão do tipo assim, a gente precisa introduzir o quarteto no MCU quanto antes, para ir colocar eles no universo regular, junto com os demais heróis do futuro, e muito aguardado Vingadores Doomsday. Então eu tava meio assim, com a expectativa baixa pro filme. Mas sabe qual que é a melhor parte de você assistir um filme esperando algo fraco ou ruim? É que você se surpreende. De fato, o filme acaba usando demais a fórmula Marvel em alguns momentos, porém, o filme faz algo diferente de outras produções do gênero. Ele deixa de lado ali o fator super-herói da coisa e foca em um elemento que é principalmente essencial para as histórias do grupo, que é a família. Sim, neste filme sim, eu senti que são uma família de verdade. Eles são tão bem entrosados um com o outro que você realmente acredita que eles convivem juntos. Já sabem de tudo ali sobre o outro e carregam um peso de já ter passado ali por muita coisa juntos. A família, que ali no filme é contextualizado que eles agem como os heróis faz 4 anos já, inclusive são os únicos super-heróis aqui no universo, aparentemente, é simplesmente cativante. Eles agem como família mesmo, você tem ali o lance dos jantares de domingo, o amor e também brigas de casal, a relação de parceria e zoeira entre tios, a união de todos ali para cuidar de um bebê e pequenos momentos cativantes, como a dificuldade de colocar um carrinho de bebê no carro. Detalhes pequenos, porém cativantes e que fazem total diferença para a imersão da história. No momento que o filme deixa de lado o tema super-herói e foca nas relações familiares e na maneira como tanto o grupo quanto o restante da humanidade precisa lidar ali com a ameaça de extinção do Galactus, o filme flui muito bem. E após o final ali fica aquela sensação que poderia ter tido, sei lá, pelo menos uns 15 ou 20 minutos pra gente passar mais tempo com esses personagens. Ou seja, é um filme da Marvel que funciona muito bem quando não está sendo um filme da Marvel. Falando um pouco ali de cada herói, o tão saturado, porém querido Pedro Pascal, aqui ele tem uma presença em tela como o Reed Richards. Eu acho que assim como nas versões anteriores do personagem, os poderes de elasticidade dele não tem tanto destaque. Porém eu sinto ali que nas cenas de ação até que eles foram utilizados ali de maneira pontual. Porém fica aquela sensação assim que, poxa, podia ser mais criativo, né? Por outro lado, quando não está sendo um gênio da ciência, nosso querido Pedrinho, em uns momentos ele fica meio coxinha, meio chorando, fica todo... Porém você entende que ele fica assim devido ao contexto, né, que o personagem está inserido. Porque além dele lidar com a ameaça de um deus espacial, ele tem que enfrentar outro grande desafio: ser pai. Nessa jornada de cuidar e proteger uma criança, a atriz Vanessa Kirby é a que a mais brilha como Susan Storm, a Mulher Invisível, dando simplesmente a melhor versão da personagem. Vanessa possui uma presença tão forte em tela e protagoniza um momento específico na batalha final do filme que, cara, olha, chega a arrepiar. Eu achei curioso também a utilização dos poderes de invisibilidade dela, que além das cenas de ação, ela os utiliza ali em momentos de crise, para se esconder, seja por medo ou vergonha. Afinal de contas, né, convenhamos, quem não gostaria de simplesmente sumir por algumas horas quando tudo ao nosso redor está desmoronando, não é mesmo? Isso foi o que mais fez eu me conectar com a personagem dela. E como tiozão da família, temos o Coisa. Nosso piloto Ben Green possui carisma e devido ao contexto da história, como ele já é praticamente macaco velho na parte de lutar contra o mal, ele já é adorado, mais aclamado pelo público. Mesmo assim, você sente que ele é um personagem ali com uma certa bagagem, que ele já passou por muita coisa, e isso tem um contraste legal com o fato dele ser aquele tiozão querido, que toda a família tem. Eu dou mais alguns anos de envelhecimento pro Coisa e eu juro que ele vira o tiozão do pavê. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Tocha Humana de Joseph Quinn. No início do filme eu comecei a torcer o nariz, né, para essa nova versão do Johnny Storm, porque eu sou muito apegado, né, acostumado com o icônico Tocha Humana do Chris Evans, que não calava a boca nem por um minuto, né, e é um verdadeiro troll. Enquanto o Tocha, que é vivido pelo Kim, ele me pareceu assim ser mais contido, mais recluso, ele não faz tanta piada. Porém, conforme o filme ele vai correndo, eu passei a entender o seguinte: o ator não vai ficar imitando os outros atores, né? Ele vai criar a versão dele, do personagem, e isso não é problema nenhum. No momento que você entende isso,
eu acho que fica mais fácil de você aproveitar a versão dele do personagem. Que assim como os demais, ele possui um arco legal na história. Nesse filme, o Johnny Storm deixa de ser simplesmente o alívio cômico do grupo, e ele possui uma grande influência nos eventos da produção, protagonizando uma cena muito legal com a surfista prateada. Em relação ao personagem da Julia Garner, eu gostei dela no filme, os efeitos visuais estão muito melhores do que no trailer, porém, eu sinto que da metade pro final do filme a sua personagem é meio jogada de lado, sabe? E após o final fica a sensação que podia ter sido mais aproveitada. E não tem como falar do surfista prateado sem falar do grande mestre que ela serve, Galactus, um dos maiores vilões da Marvel, literalmente, e que finalmente, após quase 20 anos, ele finalmente aparece em sua forma original dos quadrinhos. Nada de nuvem cósmica, feia, sem graça. Aqui temos o Galactus como um titã gigante, como toda a imponência que o personagem merece. Se você vai ver o filme esperando todo um arco de complexidade com o personagem e tal, blá blá blá, esqueça. Galactus ele funciona por quê? Porque o personagem é muito mais simples do que parece. Ele tá com fome, ele come planetas, e ele quer comer a Terra. Pronto, acabou. Aí nesse ponto, existe um momento específico do filme, e aí a gente vai entrar em alguns spoilers leves aqui, ok, pessoal? O Galactus, para não devorar a Terra, ele pede um preço muito alto. Ele quer o Franklin Richards, o bebê de Reed e Sue. Claro que o grupo não vai sacrificar a criança, né? Porém, aí a gente entra numa questão interessante. A reação pública ao ficar sabendo disso. Quando ficam sabendo que o quarteto não vai entregar a criança para o Galactus, a humanidade fica contra o supergrupo. Esse momento específico do filme eu achei bem legal, porque é um momento ali que você trabalha com temas como moralidade, ética, sacrifício, escolhas. Se o pequeno Franklin ele for entregue ao Devorador de Mundos, a humanidade vive. Mas quem perde é Reed e Sue. Claro que eles não vão entregar a criança, na verdade a criança deveria ser inegociável. Então é um momento bem interessante você ver esse sentimento de desespero humano para sobreviver, que leva as pessoas que o quarteto tanto salvou ali do mal se voltarem contra eles. Claro que quando o filme começa a seguir essa linha, vem a Dona Marvel e nos lembra que ainda estamos vendo um filme de super-herói. E tem criança assistindo, então ela logo puxa o freio de mão e a situação não demora muito para se resolver através de um discurso da Sue. Confesso que eu queria muito mais que o filme tivesse ido nessa linha da humanidade se voltar contra o supergrupo, de repente até tentar tomar o Franklin à força, e os heróis tendo que medir o uso de seus poderes para não ferir os civis. Seria uma história tão diferente a ser feita com super-heróis, porém é aquela questão, né? A gente ainda está vendo um filme de super-herói e tudo precisa acabar bem no final. Eu fico pensando que se fosse um The Boys da vida, o grupo ia se mandar na nave que se lasque a humanidade. Não vai sacrificar o nosso filho pro Galactus não comer vocês. Então se virem aí. Eu lembro que tinha uns boatos lá atrás, ali, que o Galactus ele ia conseguir devorar o planeta, enquanto o quarteto acaba fugindo para o mundo ali, o universo regular do MCU, né? Daí quando o filme inicia essa sequência, eu peguei e pensei, cara, será que é verdade mesmo, então? Então eu gostei muito do filme, justamente por esses momentos, porque ele poderia se afastar da fórmula clássica da Marvel e seguir num caminho diferente. Porém, do meio pro final, o filme lembra a gente que a gente ainda tá vendo um filme da Marvel, e o terceiro ato acaba sendo um tanto corrido em relação à batalha final contra o Titã Espacial. É bacana, mas, sinceramente, a gente já viu melhor. Os efeitos visuais na batalha final me incomodam um pouco. Eu acho que o Galactus merecia mais polidez. Em vários momentos dá pra ver que é um bonecão digital. Sem falar do bebê Franklin. No meio da ação, o CGI da criança em si ele não chega a incomodar tanto. O problema é como fica o fundo do cenário quando o bebê aparece. Ele lembra muito um jogo de Play 3. Enfim, apesar de alguns defeitos, o filme consegue superar todas as versões live action da equipe, não somente a introduzindo ao MCU como iniciando a fase 6 da Marvel no cinema, com leveza e finalmente um sentimento que fazia tempo que eu não tinha com um filme da Marvel. A animação para o futuro. E é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre o novo filme do... Mas novamente que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vejam também o vídeo que eu fiz onde eu defendo o clássico filme do quarteto lá de 2005. Vou deixar o link aqui abaixo aqui na descrição. Beleza? Então, pessoal, valeu!